Oi pessoal, aqui é o professor Lucas com mais um vídeo do canal e dessa vez a gente vai estudar sobre os verbos, que foi um conteúdo do segundo bimestre em língua portuguesa. Para começar, eu quero que você acompanhe aqui comigo na tabela a definição de verbo. Verbo é a palavra da língua portuguesa que mais possui variações, que também são chamadas de flexões. E os verbos expressam as ideias de ação, fenômeno da natureza e estado. Gente, quando eu digo que um verbo é de ação, é uma ação feita pelo homem ou então pelos animais, por exemplo. É específica do homem ou do animal. Exemplo, então, correr, estudar. Esses verbos de ação, eles possuem já um significado. Se eu disser para você assim, imagine alguém correndo, você consegue imaginar essa ação? Consegue. Então, isso é uma ação. Se eu digo para você, imagine alguém estudando, você já consegue imaginar essa ação? Sim. Então, gente, o verbo de ação possui significado, ele já tem um significado ali mínimo, né? O verbo que expressa a ideia de fenômeno da natureza é uma ação que somente a natureza é capaz de fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum animal é capaz de fazer o que a natureza faz. Por exemplo, nevar. Nevar é uma ação só da natureza, por isso que a gente vai classificar esse verbo como fenômeno da natureza. Tudo bem? Esse verbo que indica fenômeno da natureza também já possui um significado mínimo. Você já consegue imaginar esse fenômeno da natureza, né? Por exemplo, se eu peço a você, imagine que está nevando. Você consegue imaginar isso? Sim, então ele possui já um significado ali mínimo. E o outro tipo de verbo é o verbo de estado. Esse, galera, não possui significado mínimo. Sozinho ele não significa nada. A gente não consegue imaginar nada dele. Por exemplo, ser, estar, ficar. Se eu disser para você o seguinte, imagine alguém sendo. Você consegue imaginar alguma coisa aí na sua cabeça? Não, porque o verbo de estado não possui significado sozinho, tá bom? Quando eu falei para vocês que os verbos possuem flexões, que os verbos possuem variações, eu estava falando desse outro lado aqui, ó. O verbo possui uma flexão chamada flexão de número e pessoa. O que isso quer dizer? Significa que cada verbo da frase ele vai se relacionar a uma pessoa do discurso. Lembra que a gente estudou as pessoas do discurso lá nos pronomes? Olha o exemplo aqui que eu coloquei. Na frase reguei as flores. Quem regou as flores? Fui eu. O eu é a primeira pessoa do singular. Então, esse verbo reguei está escrito, está flexionado na primeira pessoa do singular. Olha mais um exemplo. Mauro está doente. Quem está doente? O Mauro, é ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo está é conjugado na terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Os pássaros cantam. Quem cantam? Os pássaros. São eles. E esse eles revela então que o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, quando eu digo flexão de número e pessoa para você, eu quero falar então das pessoas do discurso, que elas podem estar escritas no singular ou podem estar escritas no plural. Tudo bem? Mais uma flexão do verbo é a flexão de tempo. Essa aqui, gente, eu considero que é a principal para você conseguir identificar um verbo. Como assim, professor, a principal? Se você tem dificuldade de encontrar um verbo na frase, você agora não vai ter mais. Por quê? O verbo é a única palavra da língua portuguesa que tem essa flexão de tempo. Exemplo aqui na frase: acordo bem cedinho. Essa frase está no presente. Se eu colocasse no passado, ficaria acordei bem cedinho. E se eu colocasse a frase no futuro, ficaria
acordarei bem cedinho. Então, gente, a única palavra aqui da frase que modificou o tempo foi o quê? Foi o verbo acordar. Então, se você não sabe identificar verbo, agora você vai ter essa dica. Tenta transformar aí a frase do presente, passado e futuro, que você vai identificar a única palavrinha ali que se modifica em relação ao tempo, que é pretérito, presente ou futuro. Eu até coloquei aqui alguns exemplos. Ontem choveu muito. Ah, professor, eu não sei identificar qual é o verbo dessa frase. Então, coloca essa frase no futuro. Choverá muito. Esse choverá, eu estou falando do futuro, não é? Então, a única palavra aí que modificou foi o choveu, que passou para choverá. Então, aqui nós temos o nosso verbo, chover. Outro exemplo. Reformaremos a casa. Está no futuro. Coloca no passado. Reformamos a casa. Então, o verbo aqui da frase que modificou é reformaremos. Então, encontramos aí o verbo da nossa frase. Tudo bem? E uma terceira flexão do verbo é a flexão de modo. Gente, quando eu digo que o verbo possui flexão de modo, eu quero dizer essas três palavras aqui que você vai aprender, que você vai lembrar daqui para o resto da sua vida. Modos são três: indicativo, subjuntivo e imperativo. E o que isso significa? Indicativo é quando o verbo passa uma ideia de certeza de que o fato aconteceu ou que ele vai acontecer, ou então que ele acontece. Por exemplo, fiz um cartaz. Isso é certeza que aconteceu. Então, o modo é indicativo. O próximo modo, subjuntivo, ele passa uma ideia de possibilidade de acontecer, ou então uma condição de acontecer. Por exemplo, se fosse à praia, gostaria. Aí eu pergunto a vocês: é certeza de que vai à praia ou é só uma possibilidade? Se eu fosse à praia, por exemplo, possibilidade. Então nós estamos falando do modo subjuntivo. E o imperativo é quando o verbo ele passa uma ideia de ordem, ou seja, de mandar, pode ser também de conselho. Exemplo: limpe seus sapatos. Aqui é uma ordem, está dando a ordem de limpar os sapatos. Quando o verbo então indica uma ideia de ordem ou conselho, nós estamos falando do modo imperativo. Tudo bem? Galera, antes de finalizarmos os estudos sobre os verbos, deixa eu passar aqui também uma dica para você identificar o verbo de estado. Lembra que o verbo de estado é aquele que não possui significado sozinho. Então, tem uma dica que você vai lembrar para nunca mais esquecer os verbos de estado. Tá vendo aqui as letrinhas em vermelho? Se eu juntar todas essas letras, ó, C, A, F, E, S, P, fica assim, ó, cafés para dois. Isso significa que cada uma dessas letras representa um verbo de estado. O C é do continuar, o A, andar, F, ficar, E, estar, ser, parecer e permanecer. Como eu disse para vocês, eles são verbos de estado. Para eles terem sentido, para eles terem significado, eles precisam estar acompanhados de alguma outra coisinha. Essa outra coisinha é o adjetivo, é a característica. Exemplo: se eu disser para você, Felipe está, só assim não dá para entender. Então eu preciso colocar uma característica, um adjetivo. Ele está atrasado. Então aqui eu tenho o verbo de estado junto com uma característica dele. Tudo bem? Só você memorizar aí, ó. Verbos de estado. Cafés para dois. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Agora, gente, além das flexões dos verbos, nós temos também as três formas nominais do verbo. O que seriam as formas nominais? É quando o verbo não está conjugado para nenhuma daquelas pessoas lá do discurso. Essas formas nominais são
infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é quando o verbo termina com a letra R. Gerúndio é quando o verbo possui a terminação NDO. E particípio, quando o verbo possui a terminação ADOIDO. Olha o exemplo aqui. Verbo no infinitivo: amar, beber, colorir. Infinitivo porque todos terminam com R. Gerúndio: amando, bebendo, colorindo. Gerúndio, então, porque todos possuem a terminação NDO. E particípio: amado, bebido, colorido. Está no particípio porque possui a terminação ado ou ido. Tudo bem? Galera, então, foi isso que a gente estudou durante o segundo bimestre em língua portuguesa sobre os verbos. Tudo bem? Agora eu vou deixar vocês aqui com uma atividade para aplicar o conhecimento adquirido. A gente vai começar então com essa tirinha aqui do Níquel Náusea, que é o ratinho. Leia a tira a seguir. Filhotes de rato nascem pelados e com olhos fechados. O que aconteceria se eles nascessem com os olhos abertos? Aí os irmãozinhos ficariam falando: pelado, você está pelado, você também, pelado, pelado, pelado. Galera, de acordo com essa tirinha, vamos responder as questões. Número 1. Identifique o verbo do primeiro quadrinho e responda. Qual é o verbo que está lá no primeiro quadrinho e ele expressa o quê? É uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Vamos ler lá novamente? Filhotes de rato nascem pelados e com olhos fechados. E, professor, eu não sei identificar o verbo. Tenta então colocar essa frase no futuro. Por exemplo, filhotes de rato nascerão pelados e com olhos fechados. Coloca no passado. Filhotes de rato nasceram pelados e com olhos fechados. Qual foi a palavrinha aí que modificou o tempo? Não foi o nascem? Então, esse é o verbo que nós estamos procurando. Nascem. E esse verbo nascer, ele representa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Você vai dizer para mim aqui na resposta da letra A, tá bom? Letra B. O verbo nascem, né? Ele está flexionado em qual tempo? Nós estamos falando desse nascem. No pretérito, no presente ou no futuro? Deixe aí sua resposta. Pessoal, ao todo você vai ter, se eu não me engano, 9 questões para responder aqui sobre verbos. E qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu vou estar atendendo a todos que tiverem dúvida, tá bom? É isso, pessoal, e aguardem o terceiro vídeo para a gente finalizar os conteúdos do terceiro bimestre, que será sobre notícia, reportagem e charge. Até mais, tchau!